Muito bem, e agora então vamos passar a palavra ao diplomado Alberto Oliveira, à diplomada Patrícia Ferreira, que aceitaram amavelmente este convite para partilharem connosco toda a aventura que foi isto do CTDI, do percurso fora do país, de Portugal, e depois o regresso, e depois o ingresso em Universidade de Informação Empresarial, e depois sabemos nós lá o que mais, não é? Então vá, por favor, Dalberto e Patrícia, bem-vindos. Ok. Obrigada. Obrigado, doutora Emiliana. Eu vou então aqui partilhar uma pequena apresentação que eu tenho. Não vale a pena começar pelo final. Ok. Conseguem ver a apresentação? Doutora Emiliana está conseguindo ver tudo? Bom, vou achar que sim. Pronto. De CTDI para o Mundo, Dalbert Marques Oliveira e Patrícia Miranda Pereira. Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso percurso em CTDI. Como é que foi isso? Bom, eu atualmente sou estudante do mestrado em Formação Empresarial, estudante do doutoramento em Ciência da Informação, adoro essas gralhas, fui estudante de CTDI e fui estudante Erasmus em 5 países. Fui estudante, depois eu vou comentar um pouco sobre esses países aonde que eu estudei. Agora aqui, a Patrícia. Então, neste momento sou estudante de mestrado em Informação Empresarial, ainda não terminamos. Fui estudante em CTDI, inicialmente foi em Vila do Conde e depois passei no meu segundo ano para o ISCAP e fiz o meu Erasmus em 3 países. Perfeitamente. Por que escolhemos o curso? Bom, boa pergunta, né? Primeiro foi com relação a competências e conhecimento. Eu costumo falar que são conhecimentos, habilidades, competências e aptidões, para utilizar os termos de 3 referenciais do profissional da informação que vocês vão acabar lidando com eles no decorrer do curso, que é o Euroreferencial ID, o Record Information Management da ARMA e um referencial da ISLA. Eles tratam sobre competências, habilidades, aptidões e conhecimentos do profissional da informação. Também foi trabalhar a nível internacional, sem necessidade de fixar residência. Tivemos aí agora um exemplo do Júlio, que com certeza rodou muito por causa da ciência da informação. Uma atualização constante, que eu vi que o curso poderia me fornecer, e também o aumento das oportunidades nessa área, né? A mudança de mentalidade dos empresários. Cada vez mais eles estão vendo a necessidade em ter um profissional da informação dentro da empresa, lidando, gerindo com a informação. Por que você escolheu o curso, Patrícia? Assim, como eu digo muitas vezes, eu caí de paraquedas. Foi a minha primeira opção, mas foi a melhor opção de sempre e foi a melhor queda de sempre, como eu digo. E sempre tive uma paixão por arquivos, mas não tratava por essa denominação. Mas ao longo do curso foi uma paixão que foi crescendo e depois também vão perceber que depois eu fiz um estágio mesmo nessa área. Exatamente. Os pontos fortes do curso. A atualização constante que eu falei no último slide é um ponto forte. Capacitar o estudante para continuar aprendendo, para ter ferramentas para que você continue aprendendo, continue evoluindo, a aprendizado ao longo da vida também, que nosso último orador falou. Tecnologias, na óptica do utilizador avançado, tem a atenção que não é um curso de informática, mas no curso de CTDI você vai lidar com informática na óptica do utilizador avançado, vai saber lidar com ferramentas tecnológicas que, do contrário, se não fosse o curso, seria um pouco mais complexo aprender. No curso você vai ter o beabá, por assim dizer, dessas ferramentas tecnológicas. Gestão da informação em todas as áreas da sociedade e o trabalho em equipa e a internacionalização. O trabalho em equipa, né, tem a ver com a comunicação pessoal e interpessoal. Essa comunicação pessoal e interpessoal
ela vai atingir todos os campos da sua vida e atinge todos os campos da nossa vida. E ninguém faz nada sozinho. Você precisa de uma outra pessoa para poder fazer as coisas, para poder ir além. E a internacionalização e a globalização, isso aí não tem nem o que explicar, é que você pode servir e pode utilizar de coisas do mundo inteiro. No meu ponto de vista, esses são os pontos fortes do curso. E para você? Outro ponto forte é muitos artigos que nós lemos em inglês. Isso também é uma mais-valia, tanto na parte da internacionalização, peço desculpa, mas também uma mais-valia na conexão com as outras pessoas. Mais um pouquinho. Durante a licenciatura, quais foram os grandes desafios a enfrentar? Vou começar pela Patrícia. Quais foram os desafios que você enfrentou na sua licenciatura, Patrícia? É assim, primeiro foi mesmo entrar para CTDI, porque eu na altura não tinha uma média muito alta, mas tive sorte que nessa altura a média de CTDI baixou um bocado e eu conseguia entrar logo na primeira fase. Depois tive que me desafiar constantemente, tanto a nível pessoal como a nível profissional e educativo. Tive que me adaptar às mudanças tecnológicas porque eu não percebia assim tão aprofundadamente a nível de alguns programas que nós vamos aprender ao longo do curso, não só a parte do Word, do PowerPoint e isso, mas também outros programas que vocês ainda vão aprender mais à frente, até o terceiro ano. Depois, algumas bolsas de estágio, que depois o Dalberto pode falar um pouco, que ele já teve mais experiência nesse ramo, podes falar? Em estágio? Ok. Sim, das bolsas de estágio, sim. Quer falar mais do Erasmus, talvez? Depois eu falo? Depois falo. Se é uma história um pouco à parte. Então, é verdade, né? Porque só o fato de você estar num curso superior, dentro de uma instituição de ensino superior, só de estar na faculdade já é um desafio muito grande. Você tem que ter que se policiar com relação a datas de trabalhos que devem ser entregues, se policiar com relação aos testes que estão aí na próxima semana e você ainda não viu nada, aquele monte de matéria acumulada, 3, 4, 5, 6 disciplinas para dar conta. Isso já é um desafio, isso já é um grande desafio a ser enfrentado. E depois tá dentro de CTDI, tá na faculdade, só que eu quero praticar, eu quero ter alguma experiência para depois lá na frente, quando eu estiver frente a frente com o entrevistador, ele me perguntar, olha, experiência profissional, e aí? Então, façam estágios, nem que sejam não remunerados, façam trabalhos voluntários na área, mas tem que ter atenção que tem que ser um voluntariado que depois você consegue provar que o fez, provar o que tirou partido dali, qual foi a mais-valia de você para a organização, qual foi a mais-valia da organização para você. É muito importante ter esses estágios, nem que sejam voluntários. E eu pude trabalhar como voluntário, depois como estagiário, no caso remunerado, foi na Family Search, que é uma instituição que cuida da genealogia, é uma instituição que vai te ajudar a descobrir quem são seus antepassados, e isso é o básico da genealogia, depois tem muitas outras coisas por trás. E fui também, consegui duas bolsas de estágio em CTDI para trabalhar na biblioteca da instituição e no arquivo da instituição. Então, conversem com a coordenadora, com a doutora Milena, veja se é possível termos bolsa de estágio, agora que a pandemia vai passar e vai, ter bolsa de estágio para que vocês possam ser inseridos já na prática da profissão enquanto estão estudando em CTDI. Erasmus. Se desafiem a fazer Erasmus. Eu coloquei o workshop também, é porque vocês vão ter ao longo da licenciatura alguns workshops que vão ter que preparar, que vão ter que desenrascar para fazer e arregaçar as mangas e fazer. Erasmus desafiem-se a fazer Erasmus. Por quê? Porque nem toda faculdade, nem curso vai te dar tudo aquilo que você precisa. E se você for verificar em outros países, em outras instituições, vai ver que vai ter algumas matérias, algumas cadeiras, algumas disciplinas que vão complementar a sua formação.
E eu busquei sempre isso. Eu busquei sempre estar fora, estar em outros países. Já estou em outro país, né? Eu já sou praticamente um estudante Erasmus, porque eu sou brasileiro e estou estudando em Portugal. Estou deslocado, mas já estou aqui há algum tempo. E eu buscava em outras instituições lá fora aquilo que o escape não podia me fornecer. O escape não pode me fornecer laboratórios de investigação onde eu possa fazer recuperações de informação num servidor, por exemplo, ou coisas do tipo. Mas a Universidade de Salamanca oferece, a Universidade de Gdansk, na Polônia, oferece. Então vamos para lá aprender isso. E o maior desafio em Erasmus é ir. É só ir, porque depois que você está lá, é excelente. Você tem uma coisa para falar sobre Erasmus ou quer falar depois? Eu arrependo-me só ter feito Erasmus no último ano. Então, normalmente os estágios são no segundo semestre do terceiro ano, mas eu fiz no primeiro semestre para que no segundo semestre eu fosse para a Polónia. E eu fiquei mais um ano no curso só para fazer mais um Erasmus. Imagina isso, eu podia ter terminado em 3 anos, normal, conseguia fazer isso, mas não. Quis ficar mais um ano para ir em mais um Erasmus. Os estágios agora. Então, como eu estava a falar, fiz no primeiro semestre do terceiro ano e tive a oportunidade de fazer o estágio no arquivo aí do escape. E foi uma mais-valia porque eu pude aprender algumas coisas que o CTDI no escape ainda não conseguíamos, que era, por exemplo, como o Alberto falou, a parte de laboratório. Então, eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, a limpeza de documentos antigos, tanto de documentos da própria universidade, porque a universidade era no centro do Porto e depois passou para perto de São João, mas também de documentos privados dos alunos, quando vocês fazem, por exemplo, a inscrição no escape, e também trabalhar com a recuperação de documentos, a parte da digitalização, o porquê de nós fazermos certas coisas na parte prática da situação, porque durante o CTDI fazemos a parte teórica, mas ali eu consegui aprender, juntar a parte prática à parte teórica, e também foi uma mais-valia depois para a parte de arranjar o primeiro emprego, porque como eu fiz um estágio num arquivo universitário, o meu primeiro emprego, o que eu consegui a partir de uma amiga minha que também foi estudante de CTDI, foi num arquivo também escolar. Bom, o meu estágio, eu fiz alguns estágios na verdade, né? Mas o estágio para terminar CTDI, para me licenciar, foi na Família Sanchi. O que eu fiz lá? Eu identifiquei uma necessidade da organização numa das franquias, se é assim que eu posso falar, num centro de história da família. Não tinha divulgação, não tinha nada na internet que falasse, que demonstrasse aquele centro de história da família. E também eu sentia que faltavam alguns recursos financeiros mesmo para esse centro. Eu então, munido do conhecimento que eu aprendi ao longo do curso, construí um simples blog, mas coloquei nesse blog o Google AdSense e também o Google AdWords. Mas qual que era a minha intuição? Era ganhar algum recurso financeiro para a família Sanchi através de cliques em anúncios. E assim foi. Durante aquele tempo que o blog esteve ativo e que tinha lá estagiários para estar alimentando, o blog foi ganhando visibilidade, o blog foi ganhando publicidade e, consequentemente, foi ganhando dinheiro. Então, uma coisa que vocês podem começar a fazer podem começar a fazer agora, é criar um blog, colocar publicidade paga nesse blog e começar a faturar algum, para vocês ou para alguma organização. Além disso, como eu já comentei, eu pude estagiar na biblioteca, na época era da ISEG, né? Agora pode ser a biblioteca do Escape, era um estágio remunerado, era uma bolsa de estágio, e depois também no arquivo. E quando eu terminei a CTDI, já entrando no mestrado, já estava no meu primeiro semestre do mestrado, salvo erro, eu consegui um estágio profissional, abri um concurso na Escola Superior de Saúde, na parte de documentação e informação da Escola Superior de Saúde. Eu me candidatei a esse estágio e fiquei colocado. E fiquei lá, tive um estágio profissional de 6 meses, onde eu pude aprender na prática como é que é mexer com catalogação, com gestão de documentos, com gestão de arquivo, com a biblioteca, mesmo colocando a mão na massa. Foi excelente. Busquem sempre esses estágios. E em relação à parte dos estágios remunerados ou não remunerados e também ao vosso
possível primeiro trabalho ou algo do género, também podem falar com a doutora Milena ou também com a doutora Célia, acho que é ela que está na frente da empregabilidade, do gabinete de empregabilidade do ISCAP. Perfeito, recado dado. E agora? Sente-se que está preparado para o mercado de trabalho? Sim. Por quê? Porque eu pratiquei aquilo que eu aprendi. Como também o nosso último orador falou, e eu acho que ele falou bastante coisa interessante ali, você só com a faculdade não vai aprender. Você só vai aprender quando colocar a mão na massa. Aí você vai ver que tem ou faltam muitas vírgulas nos diapositivos que os docentes nos passam. Por quê? Porque não dá para passar tudo, não dá para passar uma prática, ou se dá, ainda não somos capazes disso. Hoje em dia nós ainda estamos sempre martelando com a mesma coisa, estamos martelando com o mesmo modo de ensino, ok, porque não temos capacidade ainda de ser diferente. Mas uma ilustração que eu gosto muito é que se um viajante no tempo de 1500, de 1500 passasse para 2020, o único lugar que ele se sentiria à vontade era numa sala de aula. Porque praticamente não mudou nada. Tem lá um quadro onde é que o professor escreve, e em 1500 também tinha um quadro onde é que o professor escrevia. Talvez ele só estranhe um pouquinho essas coisas quadradas em cima da mesa que nós chamamos de computador. Porque o resto é o professor debitando informação e nós assimilando a informação. Falta alguma prática e espero que num futuro próximo isso aconteça. Mas empenho, conteúdo teórico e prático. Estou ativo, gestão da informação online para microempresários, serviço de informação em redes sociais. Isso são coisas que eu faço no meu dia a dia. E a Patrícia também faz. E o meu objetivo profissional é trabalhar viajando. E você, Patrícia, sente preparada para o mercado de trabalho? Sinto, mas eu sinto mais a necessidade da parte prática. Eu, a nível pessoal, gosto mais de trabalhar a parte prática do que a parte teórica. Então gosto mais de trabalhar, pôr as mãos às obras e mesmo trabalhar num arquivo em si. Okay. E estou me candidatando o tempo todo a várias ofertas da área. Eu agora estou no doutoramento, estou trabalhando com gestão da informação online para microempresários, mas estou procurando alguma coisa fixa. E eu me sinto preparado para encontrar e para trabalhar em alguma coisa desse tipo. O que levas do escape? Bom, ainda estou lá, né? Estou terminando o mestrado agora. Já estou no doutoramento, mas estou terminando o escape. Leva muitas mudanças. Foi um local que eu tive que aprender a lidar com aquilo. Porque eu saí da ESEG, nós saímos da ESEG, era um mundo fechadinho. De repente no destaque era em Vila do Conde. Aquilo lá abriu muito. Mas o quê? Mas o que você leva do escape? Foi muitas pessoas novas, porque nós em Vila do Conde tínhamos uma relação de amizade-família e foi assim um choque muito grande quando eu fui para o escape, mesmo tanto a nível de aulas como a nível depois de praxe e esse tipo de coisas. Mas é isso, as pessoas sinto que as pessoas são diferentes, que se dão a conhecer, mas de uma maneira um pouco diferente. E aqui são os nossos Erasmus. Eu não sei se eu passo primeiro aqui. Exatamente, vou passar aqui e depois eu volto. Isso aqui foram as instituições que nós passamos. Eu passei somente mais duas, mas a Patrícia passou em todas também. Começamos na ESEG. Depois eu fui para a Universidade de Salamanca, na Espanha, onde tínhamos um laboratório, tanto laboratório na parte de informática, quanto um laboratório da parte de documentação. Conservação. E conservação, exatamente. Quando eu digo laboratório de informática, eu não estou falando só computadores, eu estou falando um sistema de servidores onde nós podíamos utilizar para trabalhar a informação em vários níveis, coisa que infelizmente o escape tem, mas só que não consegue ainda disponibilizar para nós estudantes. Aí eu voltei para o escape, ok, a Patrícia também foi para o escape. Depois disso, nós fomos para Gdansk, para a Polônia. Para o norte da Polônia. Norte da Polônia, sim. Uma internacionalização muito interessante. Depois disso, voltamos para o escape. Ok. Mas eu também fui aqui, para essa arvrinha aqui, ó, para a Rússia. Eu estive na Universidade de Kuban, na Rússia. Foi um dos Erasmus mais interessantes que eu fiz, uma das internacionalizações mais interessantes que eu fiz. Aí voltei para o escape, ok.
Aí depois é que nós fomos para Ok, Polônia. já era o meu terceiro ano e ele estendeu o quarto ano e fomos os dois para a Polónia. Porque eu não queria fazer sozinha. Porque eu fui no último ano porque eu consegui convencê-lo a fazer mais um ano e eu pessoalmente não queria fazer um Erasmus sozinha, queria fazer com alguém que já tinha algum tipo de experiência e sabia como planear e o que fazer em alguns casos. Ela me convenceu assim, Dalbert, eu queria ir para Polônia, você não quer ir não? Eu falei, sim, quero. Foi assim que ela me convenceu. Aí depois nós voltamos para Portugal Fizemos um ano e depois fizemos um... Sim, Sim, aí entramos no mestrado. entramos Isso. no mestrado. Fizemos o primeiro ano de mestrado em Informação Empresarial no ISCAP e fizemos um ano desse mestrado fora. Ou seja, fizemos, no nosso segundo ano de mestrado, fizemos o primeiro semestre no UNIS, que foi no Brasil, em que fizemos algumas viagens, até fizemos visita a uma fazenda que é produtora de café, que foi uma mais-valia também, e tivemos bastantes palestras com pessoas muito renomeadas lá no Brasil. E depois fomos para Kosovo, tivemos um mês livre, entre aspas, e depois foi a pandemia, que também foi uma aventura que, meu Deus. Isso aí dá para uma outra conversa, a pandemia em Kosovo. Estávamos... Dá para um livro. Exatamente, dá para um livro. E qualquer questão e dúvida com relação ao Erasmus, já sabem, né? Já tiveram hoje de manhã a doutora Alexandra aí falando sobre Hungria. E eu quero deixar com vocês aqui o grupo do Facebook de CTDI. É provável, acredito que vocês já devem ter algum grupo para a turma, só que eu sei que muita gente não conhece ainda esse grupo. Podem fazer com a câmera do telefone, eu vou deixar aqui em alguns segundos para vocês poderem escanear. E é um grupo que vocês podem tirar dúvidas com relação a tudo de CTDI. E também do mestrado em Informação Empresarial, saídas profissionais. Estamos lá toda semana vendo se tem algum comentário, alguma dúvida de vocês e podemos auxiliar no que for preciso através desse grupo. É um grupo que não tem docentes, não tem professores, tá? Que a doutora Milena não nos escute falando isso, mas é um grupo só de estudantes. Não vai falar mal. Não. Há regulamentos que vocês têm que cumprir. Exatamente. Regulamentos como quais, por exemplo, direitos e deveres dos alunos do Politécnico. Sim. Mas o grupo é porque é para eles ficar mais à vontade. Os estudantes eles têm que ficar mais à vontade. Se tiver lá professor, eles não vão ficar à vontade. Claro que sim, de todo. Nem nós pessoas queremos. Eu estou só a ressalvar é que, atenção, como é que são ditas algumas das observações, ok? Sim, ok. Faz muito bem ressaltar isso. Não, mas nós tiramos muitas dúvidas. Às vezes, por exemplo, no meu ano, nós tirávamos dúvidas em relação, por exemplo, nós tínhamos dúvidas em relação às nossas referências bibliográficas. Por exemplo, tínhamos uma dúvida em relação a uma regra. Nós íamos lá, perguntávamos e os nossos colegas respondiam. É mais nessa claro, não, mas é importante, mas estava a brincar. Sim. Mas é muito importante e todos vocês devem se inscrever porque precisamente resulta, não é? Ou seja, exato. Porque é um espaço de partilha, de conhecimento. E eu consegui o meu primeiro emprego já por causa de uma antiga aluna de CTDI, estava no mesmo grupo e ela partilhou, eu inscrevi-me e fiquei. Claro, também é uma mais-partilha nesse sentido. Sim, claro que sim, é um orgulho também. Muito bem. Ok, e é isso. Damos aqui por encerrado. Aqui foi no inverno da Polônia. Estávamos lá com menos 10, se eu não me engano, bastante neve. E espero que tenham gostado. Espero que nós possamos ter aberto um pouco os olhos para uma internacionalização do curso. Agradecemos aí a professora Milena por essa oportunidade. A vossa apresentação sempre tão assertiva, muito objetiva, e depois com estes lives de vontade de sair, vontade de fazer coisas, vontade de não parar, e por isso é que eu agradeço, e é um orgulho também de ter sido vossa professora e vocês meus alunos, não é? E ainda é um orgulho maior porque o Dalbert não para, não é? Agora já está no doutoramento e tem feito muitas publicações e tem
E tem levado o CTDI e Ciência de Informação também, tanto nacionalmente como internacionalmente, isso é muito, muito, muito importante. Obrigada. Eu não sei se alguns colegas querem colocar uma questão. Nós também, só uma questão, nós também aproveitamos a nossa experiência também de Erasmus e também de vivência em Portugal e depois escreveu-se um livro que já vem na segunda edição a nível de finanças. Ou seja... Exato, eu tenho visto. Só aqui um pouco de publicidade. Estou a brincar. Fazem bem, acho que sim. Meninos, e acedam também ao Facebook do Dalbert e da Patrícia, porque há sempre muitas novidades na área de comunicação e, nomeadamente, nisto que acabaram de referir, não é? Que já vai na segunda edição um livro, não é? Que vocês editaram sobre como gerir finanças, não é? O vosso orçamento. Sim. E intercâmbio, sim. Como gerir em Erasmus a finança, que é uma coisa muito complicada. Ganhamos a bolsa toda e depois temos que administrar. Exato. Muito bem. Deviam oferecer um livro desses. Pega aí, Patrícia. Não é? Deviam oferecer um livro desses, não sei, às diretoras de curso, às bibliotecas dos campos. Vai junto com o livro da minha dissertação. Eu vou publicar a minha dissertação e junto com o livro da dissertação eu também vou ofertar esse livro aqui para algumas doutoras e para a biblioteca. Para a biblioteca é importante, porque assim os colegas podem consultar. Muito obrigada mais uma vez e desejo muitas felicidades, tanto a nível pessoal como académico, como profissional. Se não nos virmos antes, Feliz Natal. Não, mas eu ainda vou telefonar ao Dalbert, não é? Por causa ainda dos assuntos que temos que resolver. Mas Feliz Natal para vocês e um excelente ano novo, está bem? Obrigado, beijinhos. Vamos ficar até o final aqui assistindo com vocês. Está bem. Obrigada e até já.